Fala, torcida que canta e vibra, um bom sábado para todos e vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazer todas as informações do Verdão que entra em campo nesta noite, às 21 horas lá em Barueri, contra a equipe do Cruzeiro, jogo importantíssimo no Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras precisa vencer para continuar aí com essa boa vantagem na liderança do Brasileirão. Estou trazendo um corte com todas as informações, provável escalação do Verdão, para esse jogão de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí de quanto vai ser a partida. E vamos com o vídeo. Esse Palmeiras e Cruzeiro amanhã, o jogo do Sport TV, às 9 horas da noite, tem tudo para ser um jogaço, né? O duelo entre Abel Ferreira e Arthur Jorge, né? Do lado do Cruzeiro foram jogadores, alguns jogadores descansaram nesse meio de semana para que tivessem condição para essa partida, mas sem esquecer que na terça-feira o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors e é confronto direto no grupo da Libertadores, então... Esse é o problema pro Cruzeiro, né? Há essa preocupação, né, Abel, de quais jogadores serão colocados em campo. Por exemplo, o Kaique Bruno descansou, não tem o Matheus Henrique e o William, seguem fora do time. Os dois últimos jogos descansou. Descansou, o Kaique Bruno, né, não esteve em campo, então volta o Arroio, que estava cumprindo suspensão, o Neiser Villarreal. Mas o Arthur Jorge vai ter que ponderar a questão da energia e da intensidade desse time pensando em terça-feira. O fato é que é um time muito bom, o Cruzeiro. E vem evoluindo com o Arthur Jorge. O problema é isso, como que ele vai pensar, se é que ele vai dividir aí, porque o jogo contra o Palmeiras é importantíssimo pelo brasileiro. Mas no brasileiro ele ainda tem tempo de recuperar depois. Na Libertadores, jogo na Bomboneira, se ele perde pro Boca, complica a situação dele, né? Sim. No grupo. Então, é um jogo sábado, outro terça, não sei. O Christian, como eu disse, não jogou os dois últimos jogos, ele poupou, né? É uma missão complicada, mas independentemente de quem entrar, tem tudo para ser um jogaço também, um jogo equilibrado. São dois times muito bons. O Palmeiras mantendo a liderança, mas preocupado com a chegada ali, olhando no retrovisor e vendo o Flamengo chegar cada vez mais, né? Lamentou muito o tropeço na última rodada pro Remo. Teve o gol anulado também polêmico, que na verdade não era para ter sido anulado, a gente viu depois, do Flaco Lopes, o Cruzeiro vindo de uma vitória importante fora de casa para o Bahia. Mas essa questão de ter o jogo na terça-feira contra o Boca pode atrapalhar aí esse planejamento do Cruzeiro e do Arthur Jorge. E aí do outro lado do Palmeiras, né, tem o Alan suspenso para essa partida, principal desfalque. Mas no meio de semana o Felipe Anderson resolveu carimbar ali, dar ao Abel a lembrança de que ele está buscando vaga nesse time também, né? Porque no confronto contra a Jacuipense foi o destaque do time, a atuação do Felipe Anderson também, né? É sempre bom você ter uma atuação de destaque, mas a gente também tem que relativizar a fragilidade do adversário. Não é que o Felipe Anderson não seja um jogador capaz de ser titular do Palmeiras, mas tem uma diferença, para mim, muito grande no nível de atuação que o Alan sempre tem colocado no time do Palmeiras e o que o Felipe Anderson usualmente coloca como atuação dele para tentar uma titularidade. Oportunidades vão aparecer, cabe ao Abel definir quem é o melhor jogador ali para substituir o Alan. A expectativa é de que seja o Felipe Anderson o substituto do Alan para essa partida. O Palmeiras tem outros jogadores ali em observação, né? O Arthur e o Andrés Pereira continuaram poupados, não atuaram no meio de semana, também por conta de dores musculares, mas a tendência é que estejam à disposição do Abel para o jogo de amanhã. O Arthur que ganhou a sequência, né, na lateral esquerda, Abel vinha sendo titular do time, aí com a lesão o Abel precisou usar o Jefté, em alguns momentos até o Kelvin improvisado, né? E o Arthur, apesar de ser jovem, um garoto que veio da base, como muitos ultimamente no Palmeiras, ele tem jogado melhor que o Jefté, na minha visão. Ele dá mais segurança para o time e até para os torcedores. Em relação ao Felipe Anderson, concordo com o Raed. Felipe Anderson chegou com muita esperança de um grande futebol, um destaque, um jogador que vinha jogando no campeonato italiano na época, mas já está há um bom tempo, não sei se 1 ano e meio ou 2 anos no Palmeiras, e não conseguiu mostrar esse futebol que se esperava dele até agora. Sim. Às vezes, como fez no meio de semana contra a Jacuipense, alguns outros jogos ele já jogou bem, mas alterna muito e não consegue, tanto que ele não consegue virar titular. E o Alan jogando muito melhor mesmo, vai fazer falta. É um dos jogadores hoje mais importantes desse elenco do Palmeiras, o Alan, né? Sim, o Abel ele conseguiu
remontar esse Palmeiras ali usando meias pelos lados do campo e não pontas pelos lados do campo. O Abel, nos anos de Palmeiras, ele sempre teve ali o jogador de velocidade pelo lado, e agora tem o Alan, que é um meia, que também tem velocidade, mas é um meia que joga pelo lado do campo, e o Arias é um meia que joga pelo outro lado do campo. Eu imagino, óbvio que o Abel está lá na rotina de treinamento, ele vai saber quem é que pode substituir melhor o Alan do que eu aqui, que estou aqui sentado na bancada. Mas eu imagino uma boa oportunidade para que o Maurício volte a jogar também ali pelo lado direito, um jogador que sempre está sendo acionado, não necessariamente na dele, né? Porque o Maurício gosta de jogar atrás do atacante de referência, e a gente já viu o Palmeiras precisando de um cara que rompa a linha ali, por isso o Sousa tem ganhado muitas oportunidades por ali, mas... Teve mais boas apresentações o Maurício do que o Felipe Anderson, na minha visão. Mesmo jogando um pouco mais centralizado, não pelo lado direito, né? A questão é que no confronto contra o Cruzeiro, esse é um Cruzeiro que é um Cruzeiro que gosta de ter a bola no meio de campo. E talvez você ter um jogador com um maior domínio ali do meio de campo, na função que seria do Alan, possa ser um fator importante para o Palmeiras nessa disputa contra o Cruzeiro. É um Cruzeiro muito forte no meio de campo, é um Cruzeiro com Gerson dominante no meio de campo já há algum tempo, né? Algumas semanas, Gerson conseguindo orquestrar o meio de campo do Cruzeiro. E outro jogador que deve ganhar minutos, né, deve ser relacionado é o Paulinho, né? Ele vinha ganhando minutos em algumas partidas, contra o Santos jogou um pouco mais, mas aí na quarta-feira ele ganhou descanso, não foi relacionado, bem nessa lógica, né, de recuperação do jogador, de utilização aos poucos. Então é provável que esteja no banco, deve ganhar alguns minutos durante a partida mais uma vez, né, Abel? Palmeiras, a gente tem acompanhado muito cuidadoso com essa volta do Paulinho. Eu tenho certeza que para muito torcedor do Palmeiras até cuidadoso demais, porque o torcedor fica ansioso, né? E eu não tenho mais sem o Vitor Roque, né? Eu não tenho a menor dúvida que se o Paulinho conseguir voltar bem fisicamente, retomar o ritmo de jogo que ele já teve um dia, vai ser um grande destaque, um grande reforço para esse time do Palmeiras. Agora, ele ficou muito tempo parado e a gente sabe que isso às vezes atrapalha. E até imagino que seja um receio do departamento de futebol do Palmeiras, que depois de tanto tempo parado, que ele possa voltar, não nem na mesma lesão, mas às vezes uma lesão muscular, quando fica tanto tempo, mais de um ano sem jogar. Eu torço, como eu gosto de bom futebol, eu torço para que o Paulinho volte e consiga apresentar o futebol dele, né? Tempos atrás, uma informação, tá? Eu conversando com o Bruno Maziotti, que era fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Base. Isso aí eu tô falando de 2011, tá? Então pode ser que o estudo tenha sido um pouco defasado. Mas ele falava que existiam estudos que o jogador que fica um jogador de alto rendimento que fica 1 ano parado sem atuar em alto rendimento, ele precisa de pelo menos mais o mesmo tempo para voltar a atuar próximo do nível de atuação que você espera. Mais um ano? Mas assim, isso aí eu tô falando de um estudo de 15 anos atrás. Então pode ser que já tenha mudado alguma coisa ali com relação a esses estudos. Mas para buscar o alto rendimento, não é para voltar a atuar, mas para buscar o alto rendimento anterior a uma lesão importante. Intensidade, né? A intensidade, o desempenho, o ritmo de jogo, a parte técnica, você levaria mais ou menos o mesmo tempo que você levava parado para recuperar uma lesão. Enquanto isso, o Flaco Lopes tem feito os gols do Palmeiras, né? Tem sido o artilheiro do time. E do outro lado tem outro artilheiro também, que é o Caio Jorge, né? O Cruzeiro, o Arthur Jorge, nesse ponto também, teremos um bom duelo de atacantes e de artilheiros nesse jogo amanhã. Caio Jorge que, obviamente, não repete as mesmas atuações do ano passado, até porque não é o mesmo técnico, não é o mesmo esquema de jogo, não é o mesmo sistema de jogo do Cruzeiro, por mais que tenha agora, nesse momento, buscado um técnico que pense ali mais próximo do que era o Leonardo Jardim, agora com o Arthur Jorge. Mas é um jogador que está precisando voltar ao protagonismo para levar o Cruzeiro em uma situação melhor nas competições. No momento, o protagonismo do Cruzeiro está ali no meio de campo com o Gerson e principalmente com o Arroio. Temos aí as prováveis escalações do Palmeiras, com Carlos Miguel no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas e Andrés Pereira, Arias e Felipe Anderson, Sousa e Flaco Lopes. A escalação do Cruzeiro, aí com dúvidas se vai poupar alguém para terça-feira, para o jogo contra o Boca. Tem o Otávio, o Fagner ou o Cauã Moraes, Fabrício, Bruno, Jonathan Jesus e Kaique Bruno, Gerson ou Lucas Silva, Romero e Matheus Pereira, Christian,
Arroio e Caio Jorge. Essas são as prováveis escalações. Amanhã a gente vai conhecer um pouquinho antes da partida. Lembrando, amanhã, 9 horas da noite, esse jogo aqui com transmissão do Sport TV em 4K. Se acompanha no nosso aquecimento também antes da partida todos os detalhes desse jogão da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom, então vamos ver o que é que o Palmeiras tem para apresentar contra um Cruzeiro que está crescendo no Campeonato Brasileiro, André. Agora, a vida do Cruzeiro aí nos próximos dias, você viu como tá? Difícil, não tem Boca, né? Jogo com o Palmeiras e a ida a Buenos Aires para enfrentar o Boca pela Libertadores depois do que aconteceu no Mineirão, quando os argentinos visitaram o Cruzeiro na fase de grupos e foi aquele espetáculo de violência por parte do time do Boca e uma situação em que houve vários momentos em que jogadores do Boca Juniors disseram: mas vocês vão para lá, vão ter que ir à Bombonera. Tomara que seja apenas futebol, né? Mas falando do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro talvez encontre o Palmeiras num trecho um pouco complicado em relação ao que é o melhor Palmeiras, aquilo que a gente imagina que o time do Abel Ferreira, quer ele goste ou não desse tipo de conversa, quer ele prefira falar sobre outros assuntos nas entrevistas coletivas, além do desempenho do seu time nos jogos, mas perguntar quem está jogando bem, quem em sequência faz grandes jogos, por que essas perguntas só a respeito do Palmeiras? Às vezes o Abel precisa ser relembrado que as cobranças são feitas conforme a capacidade e que se as pessoas estão dizendo que o Palmeiras pode jogar mais ou não está jogando como antes, é porque a amostra de futebol e de capacidade do Palmeiras está muito clara na cabeça de todo mundo e talvez seja conveniente trabalhar nisso. E eu tenho certeza que o Abel e os jogadores do Palmeiras também sabem que o time pode render mais, mesmo considerando todas as dificuldades que ele sempre menciona. Ninguém discute isso. Calendário, as viagens, falta de tempo para treinar, tudo isso. Mas o Palmeiras pode subir o seu nível e talvez faça isso contra o Cruzeiro, já que a pressão aumentou um pouquinho. Pois é, aumentou porque o Palmeiras vem de 2 empates, aquela gordura que tinha em relação ao Flamengo também já foi, e enfrenta esse Cruzeiro que está começando a gostar do Campeonato Brasileiro. Enfim, começando a gostar do Campeonato Brasileiro. Marcelo, mas pensando, em título, que era a expectativa para o Cruzeiro no fim da temporada passada, que subiria degraus, sobretudo depois da chegada do Gerson, começando com o Tite, a coisa não andou, o início de campeonato do Cruzeiro foi muito prejudicado, o Arthur Jorge conseguiu fazer o time respirar, mas ainda assim, pensando em título, de forma pragmática, eu vejo como algo complicado para o Cruzeiro, e é claro, e também com esse viés pragmático, o Cruzeiro tende a priorizar mais as Copas, claro, passou na Copa do Brasil, a meta agora, ou a prioridade, tende a ser a classificação na Libertadores, mas eu vejo que mesmo assim o Cruzeiro pode fazer um jogo competitivo com o Palmeiras, que, como o André falou, precisa evoluir o seu jogo. Acho que há um consenso de que o jogo do Palmeiras ainda está longe do teto, do que o elenco pode entregar. Mas o Abel, conhecendo a cabeça dele, deve ter acompanhado os jogos essa semana e falar: vocês cobram um futebol bonito, vistoso, que eu chegue no Flamengo? Olha o Flamengo aí, eliminado da Copa do Brasil, e o meu time passou. Só que o Abel também precisa ter a consciência de que o nível do adversário dele, o Jacuipense, é bem inferior ao do Vitória que o Flamengo enfrentou. E claro, quando se cobra mais futebol, é para que o Palmeiras consiga potencializar o seu elenco e não necessariamente para ser vistoso ou jogar futebol por espetáculo de graça. Quanto melhor você joga, mais se tende a ter repertório e, ao mesmo tempo, com um time mais completo, Palmeiras pode ser novamente protagonista também no Campeonato Brasileiro. É o melhor jogo dessa rodada, André? E o Palmeiras é favorito mesmo jogando lá? É um dos mais atraentes, eu acho, pelo nível dos dois times e aquilo que a gente espera e conhece de cada um, mas não sei se é favorito, não. É na Arena Barueri, tá? O jogo não é no Allianz Parque mais uma vez. Acho que isso influi pouco também. Acho que tem equilíbrio. Talvez o Palmeiras um pouquinho à frente, aquele 55-45. Mas é um dos jogos mais interessantes da rodada do fim de semana. É equilibrado? É equilibrado. O tabu que o Cruzeiro tem é complicado, Não vence o Palmeiras em São Paulo há mais de 10 anos. A última vitória jogando em São Paulo foi em 2015. Mas eu vejo que o Cruzeiro, mesmo se precisar poupar
algum jogador como o Caio Jorge pode chegar com força para competir. Tem Nézia Villarreal na referência, um jogador na pré-lista da Colômbia, um jogador que consegue, aos poucos, ganhar confiança na referência de ataque para ser um substituto confiável do Caio Jorge. Começou mal a temporada, perdendo alguns gols, mas aos poucos também vai se encontrando. E claro, Gerson tem subido de produção, tem assumido esse papel de protagonista. O Arthur Jorge, aos poucos, também vai dando a identidade dele para o time. Eu vejo um Cruzeiro, sim, em condição de fazer um grande jogo, mas com poucas possibilidades para disputar o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras e Flamengo pelo início péssimo no Campeonato Brasileiro, chegou a ser lanterna. E daqui a 2 rodadas tem simplesmente um encontro entre Palmeiras e Flamengo, hoje líder e vice-líder. Temos aí o confronto direto se aproximando, o Palmeiras líder com 34, o Flamengo com 30. E na 16ª rodada recebe o Cruzeiro e o Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense. Aí logo depois tem essa partida entre Flamengo e o Flamengo ainda tem esse jogo contra o Mirassol, né? Enfrenta o Palmeiras, mas ainda tem esse jogo a menos com o Mirassol. E aí eles podem chegar no confronto direto, decidindo quem assume a liderança. Isso vai ser jogão. Hein, André? Esse jogo está marcado já, né? Não marcado pelo calendário, mas marcado no radar das pessoas já há algum tempo, né? E interessante porque tudo que acontece com as equipes, né, um pouco antes desse tipo de encontro, acaba sendo levado para o jogo também. O Flamengo vem de uma eliminação. Quem diria que o Flamengo encontraria o Palmeiras alguns dias depois de ter sido eliminado da Copa do Brasil? E o Palmeiras também tentando melhorar o seu nível, né, nas últimas atuações, embora em termos de classificação no campeonato, sequência na Libertadores, Copa do Brasil, as coisas estejam no seu devido lugar, né, do ponto de vista do que são os objetivos do Palmeiras. A partir de agora, passada essa rodada, eu acho que o pensamento é bem direcionado para um encontro esperado dos 2 maiores rivais do futebol brasileiro nesse momento. Não que exista algo histórico, né, a tradição das camisas e os encontros e o que já aconteceu entre eles ao longo das décadas, mas de uns anos para cá, esses são os 2 candidatos a tudo, os 2 favoritos, não só no Brasil, mas também na América do Sul, já se encontraram em finais de Libertadores, já disputaram campeonatos brasileiros em certa medida até o final, até as últimas rodadas, principalmente, né, no último ano, e agora voltam a se encontrar no Campeonato Brasileiro. É um jogo que aquelas pessoas que conseguem gostam de assistir partidas de futebol que não envolvem as suas equipes, e eu entendo perfeitamente quem não faz isso, mas muita gente faz, é um jogo para atrair espectadores e torcedores de outros times. E aí todo ano tem isso, todo ano tem um encontro 2 vezes em Campeonato Brasileiro. E ainda bem que é assim, nessa parte de cima da tabela, porque ainda tem esse bolinho, eles podendo decidir aí quem que vai estar na liderança antes da parada para a Copa do Mundo. Tem um jogo, né, antes desse encontro, enquanto o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro, o Flamengo encara o Atlético Paranaense em Curitiba, e é curioso que o Flamengo ficou 45 anos sem ganhar do Atlético Paranaense em Curitiba. Em 2019 vira essa chave, quebra o tabu e desde então tem conseguido competir melhor na Arena da Baixada, mas ainda assim, adversário também complicado, até por esse baque depois da eliminação para o Vitória, mas eu vejo que o Flamengo tem condição de chegar nesse jogo numa situação de ser o jogo da liderança, ser o jogo que vai definir até mesmo quem termina no topo da tabela antes da parada técnica. Claro que vai ter mais um jogo também depois desse encontro para fechar essa pré-temporada no futebol brasileiro, mas eu vejo que o Flamengo tem de ter isso como objetivo, né? Pontuar no mínimo como um Atlético Paranaense e, pensando em liderança, vencer fora. Mas, de novo, né, é um jogo que vai envolver estilos diferentes, né? O Leonardo Jardim tem essa obrigação maior de praticar um futebol mais vistoso, um futebol mais plástico, enquanto o Abel precisa desenvolver o time dele justamente para desafios como esse. A gente sabe que o Palmeiras sempre vai lutar por títulos, que o Palmeiras, em pontos corridos, sempre vai lutar até o final e ser competitivo, porém,
se quiser enfrentar o Flamengo em condição de igualdade, eu ainda vejo que precisa aprimorar mais o repertório ofensivo. Fica muito difícil quando você não tem um Vitor Roque para fazer essa dupla com o Flaco Lopes e quando o Paulinho ainda não está na ponta dos cascos, mas ainda assim é um desafio pro Abel, né? Um desafio interessante, conseguir ser não só competitivo ou resistir ao Flamengo, mas jogar de igual para igual, o que em alguns jogos não aconteceu. O Flamengo, com a bola, foi superior na maioria dos confrontos recentes, sobretudo no Campeonato Brasileiro. E aí você toca num ponto muito interessante, André, porque a gente via o Flamengo subindo realmente de produção, jogando melhor a cada partida, e aí vem essa eliminação na Copa do Brasil. E o Palmeiras fica com aquela ideia, opa, peraí, não é tão assim, não é uma subida tão íngreme assim também essa do Flamengo. Tem a sua oscilação, ou seja, os dois times têm momentos de subida e descida. Ninguém está todo mundo tranquilo, né? Sim, né? A vida dessas equipes ela não é fácil, porque são muitos compromissos, o nível de exigência é o máximo, tanto externo quanto interno. E, embora o Flamengo, eu concordo com o Breiler, tenha superado o Palmeiras, principalmente aí no recorte recente, Brasileirão e Libertadores do ano passado, acho que entre os dois grupos de jogadores existe a noção e a consciência de que é tremendamente equilibrado. Alguns aspectos estão mais ligados à preferência, né? Como se prefere ver uma equipe jogar futebol. Embora eu ache que nas questões de montagem de elenco, quando você tem os jogadores de lado a lado, fique claro que o Flamengo tem uma superioridade técnica em termos de potencial de jogadores muito evidente, mas coletivamente nem sempre essa superioridade aparece no campo. E esse é o trabalho das comissões técnicas junto com os jogadores. Mas que há equilíbrio, quando a gente fez no Linha de Passe recentemente uma análise da sequência das partidas desses dois times, pensando como será que vão chegar na parada da Copa do Mundo e tal. Eu disse que se eu tivesse que escolher um calendário, eu escolheria o do Palmeiras, mesmo visitando o Flamengo fora de casa, claro, a essa altura, porque esse era um jogo que, se o Palmeiras chegasse como líder, ele poderia trabalhar com 2 resultados, o empate manteria a diferença entre as equipes. Eu entendo que, para um treinador como o Abel, independentemente do time estar bem, estar mal, as coisas estão como deveriam, e ele vai trabalhar essa parte também de ser visitante e entender como jogar com o Flamengo, que depois da eliminação na Copa do Brasil tem mais responsabilidades no Brasileirão e na Libertadores. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão diante da equipe do Cruzeiro, que será no sábado às 21 horas, lá na Arena Barueri. Estou trazendo a classificação do Campeonato Brasileiro. Antes de iniciar a rodada, o Verdão é o líder, 15 jogos, 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Já a equipe do Cruzeiro está na 11ª colocação, 15 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, somou 19 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Cruzeiro, e aí está a Copa do Brasil, Brasileirão e também a Libertadores. Desses últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O último jogo que eles fizeram foi na última terça-feira, pela Copa do Brasil, diante da equipe do Goiás, lá no Mineirão, e venceram pelo placar de 1-0. Estou trazendo aqui agora na imagem um recorte dos últimos 5 jogos entre o Verdão e a equipe do Cruzeiro. São 2 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 1 derrota. O último jogo que eles fizeram na temporada passada, o Palmeiras recebeu a equipe do Cruzeiro no Allianz Parque e empatou pelo placar de 0-0. Enfim, jogo de grande importância aí para o Verdão, que precisa vencer a equipe do Cruzeiro para continuar no mínimo com essa vantagem de 4 pontos até o confronto direto, que será no próximo sábado lá no Maracanã contra a equipe do Flamengo. Lembrando, o Flamengo visita a equipe do Atlético Paranaense nessa rodada e possa ser, quem sabe, que acabe tropeçando, e aí o Palmeiras, quem sabe, pode abrir uma vantagem maior até esse confronto direto lá no Maracanã na próxima semana. Enfim, Palmeiras que deve ter o retorno aí de Andrés para essa partida e vai com força máxima, claro, porque é jogo importantíssimo. Serão 5 jogos até a parada da Copa do Mundo e teremos 5 finais. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Avante palestra!